Pronto, a gravação foi iniciada, dando início aqui, então, eu gostaria de já abrir agradecendo a professora Suzy, pela disponibilidade, pela possibilidade de estar aqui com a gente para trocar essa troca, para ter essa troca e essa conversa sobre reforma tributária e contencioso administrativo. Hoje o nosso encontro ele faz parte de um ciclo de debates da LAFT, a LAFT, que é um projeto vinculado à Faculdade de Direito da UFMG, para quem não conhece, e o ciclo de debates sobre a reforma é um dos ciclos de palestras que a gente vem promovendo. Também temos o ciclo de carreiras, que é mais um que também vem acontecendo. Para quem não acompanha, sugiro que sigam a gente no Instagram, que é LAFT, @LAFTUFMG. E, nesse sentido, hoje nós convidamos aqui a professora Suzy Hoffmann para justamente falar um pouco com a gente sobre reforma tributária, e mais especificamente sobre contencioso administrativo, né? Um assunto que a professora, ao longo de sua carreira, vem se debruçando e agora com a reforma tributária ainda mais. Então, vai ser um prazer e uma honra gigantesca tê-la aqui com a gente para ter essa troca junto com a LAFT. E é, só um minutinho. Perdão, aqui meu computador travou aqui. Dando seguimento e apresentando também a professora Suzy, para já passar a palavra para a professora. A professora Suzy, em currículo resumidíssimo, mas é coordenadora do curso de reforma tributária da APET, que é a Associação Paulista de Estudos Tributários, é presidente da Comissão de Direito Tributário da UAB Campinas, doutora em Direito pela PUC São Paulo, advogada e professora, entre muitas outras atribuições, né, professora? Professora também foi conselheira do CARF por muitos anos, tendo atuado também como vice-presidente do órgão. Então, mais uma vez, é uma honra. Agradecemos muito em nome da LAFT, em nome da UFMG, e passo a palavra, professora. Fique à vontade para fazer a exposição. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Larissa, muito obrigada por me receber. É uma alegria estar falando aqui para a LAFT, para os alunos, que é esse ciclo de debates ligado ao FMG. Agradeço muito o convite, um abraço a todos, que eu dou em nome da Larissa, em nome do Walter Lubato, que hoje já me deixou uma mensagem, para falar de um tema que realmente eu gosto muito, que é o tema do contencioso. E eu acho que dentro da reforma tributária, como são muitos temas, hoje a gente está muito preocupado, e com razão, com o tema da materialidade em si, do, da própria reforma. Então, a questão, tem muito assunto, né? Split payments, o próprio, a incidência do IBS da CBS, e essa questão que envolve a administração e o próprio contencioso, eu sinto que tem ficado de lado, e eu acho que isso vai ser muito prejudicial para os contribuintes de uma maneira geral. Então, eu vou falar por uns 40 e poucos minutos, e aí na parte final a gente abre para perguntas. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha apresentação. Ele entrou no modo apresentação? Ou está aparecendo tudo em... Entrou sim, professora. Entrou sim, Ah, então tá bom. Eu acho que a gente tem que olhar para a reforma tributária, analisar esse modelo proposto para administração, fiscalização e contencioso com uma visão crítica, porque a reforma tributária que a gente quer, né, e que foi proposta, era uma reforma tributária para a simplificação. E quando a gente pensa em simplificação, hoje a gente tem ouvido bastante gente que está defendendo esse modelo que está proposto, especialmente no PLP 108, olha, mas vai ser muito mais simples do que era. Mas talvez a gente tenha que olhar para aquele que é mais simples. Tudo vai ser mais simples do que 27 tribunais sobre ICMS. A gente tem 5.500 municípios, mas não deve chegar nem a 100 tribunais administrativos municipais. Mas então tudo vai ser mais simples do que esse conjunto existente hoje. Mas eu acho que nós temos que olhar para efetivamente aquilo que a gente busca com relação a esse contencioso, e olhando para esse IVA dual, que foi o IVA dual criado pela Emenda Constitucional 132, a PEC 45 e o estudo do CECIP e tudo era para um IVA único. Aí a opção do legislador foi por um IVA dual,
E muito a gente tem ouvido falar, né, quando se defende o IVA dual, é que os estados e os municípios eles têm que ter esse poder, essa autonomia sobre o IBS, para que seja garantido o federalismo. Esse federalismo, esse pacto federativo que está já previsto no artigo 1º da nossa Constituição, que vai dizer que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. E o parágrafo 4º do artigo 60 diz que constitui-se como que é uma cláusula pétrea, né? Porque não pode ter nem emenda tendente a diminuir esse pacto federativo. Então, em cima disso, a gente escuta muita gente falando, então tem que ser preservada a autonomia dos estados e dos municípios. Eu fui estudar esse tema porque eu acho que ele era um tema crucial quando a gente olha a questão do IVA dual, como foi eleito pela emenda constitucional 132. Por que a gente teve o IVA dual? Porque os estados, assim, de uma maneira muito simplista, por questões políticas, porque os estados e municípios não queriam compartilhar com a União, que não entrasse toda essa receita num caixa único, que lá atrás chamava Conselho Federativo, e agora é o Comitê Gestor, que é só para o IBS, e a CBS vai ser recebida pela União Federal. E com isso, voltou-se a defender que para que se garantisse a autonomia federativa prevista na Constituição, os estados e municípios, por meio do comitê gestor, eles têm que continuar a ter amplos poderes sobre o IBS. Mas veja, esses poderes eles já foram diminuídos pela emenda constitucional 132. Eu acredito que nós vamos ter algumas ações questionando essa constitucionalidade, se isso fere ou não o federalismo e o pacto federativo. Na minha opinião, não fere, por isso que eu fui estudar e olhar com bastante atenção esse tema. Primeiro, e recentemente eu fiz uma palestra para uma homenagem, um evento que teve uma homenagem ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que completou 35 anos de existência, e eu comentava sobre um trabalho da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, em que analisou as contas públicas de diversos municípios. E lá se chegou à conclusão que em torno de 35% dos municípios brasileiros não tem verba para pagar as contas assim administrativas e do prédio da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então, como é que a gente pode falar de autonomia financeira dos municípios se 1/3 dos municípios no Brasil eles não conseguem ter dinheiro para gerir o mínimo? Não estamos nem falando de educação, de saúde, porque eles não conseguem ter receita para isso. Quando a gente vê vários estados deficitários, veja o próprio Rio de Janeiro, que sofreu intervenção, o Rio Grande do Sul, e agora um projeto de lei que passa pelo Senado, acho que é o 21 ou 22, em que se discute uma maneira desses estados inadimplentes que estão em dívida com a União conseguirem pagar a sua dívida até com bens, passando bens para a União e tal, o que mostra que essa autonomia financeira que tantos defendem, que para essa autonomia financeira é necessária a autonomia legislativa para continuar legislando sobre seus principais tributos, que para o Estado, sem sombra de dúvida, é o ICMS, e para os municípios, eu acho que é bastante dividido o ISS e IPTU em alguns municípios, e alguns municípios sequer cobram ISS, porque nem chegam praticamente a ter uma prestação de serviço importante que justifique que tenha um esquema na administração pública que possibilite atividade de administração e fiscalização desse tributo. Então, que federalismo é esse? Que autonomia é essa que tantos defendem? Porque se a gente for falar em autonomia, a gente tem que falar que, então, esses municípios, esses estados que estão em dívida com a União, e alguns municípios com próprios estados, eles já não têm essa autonomia que garantiria o pacto federativo. E aí a gente pode dividir que o federalismo, eu vou até ficar um pouquinho nesse conceito, porque depois ele vai ser importante. Ele pode ser classificado em 2 tipos, na verdade ele pode ser classificado em 3, mas eu vou ficar aqui em 2, que é o dual,
que é uma total autonomia dos entes, ou cooperativo. O dual é o exemplo dos Estados Unidos, né, como já foi o federalismo dos Estados Unidos. Veja, a gente não tem o dual e o cooperativo, eles não são complementares. Quando eu tenho um federalismo dual, ele não é cooperativo. Porque no cooperativo, no federalismo cooperativo, existe compartilhamento de recursos entre os entes federados, o que existe aqui no Brasil, né? Você compartilha o mesmo recurso. Então, do ICMS, um determinado percentual fica para o município, em que está localizada a empresa que recolhe o ICMS. Há mecanismos de transferências intergovernamentais, que são os fundos, que são o Sudan-Sudene. Há os sistemas integrados, como a gente tem no Brasil, o SUS. O SUS não é um sistema único de saúde, em que a gente tem União, estados e municípios dentro desse sistema único, cada um com as suas atribuições, como também é o sistema educacional, em que a parte da primeira infância fica a cargo dos municípios, o ensino fundamental e parte do ensino médio fica para os estados, e a universidade e alguns ensinos técnicos ficam para a União Federal. A gente tem também a Força Nacional de Segurança, a gente tem também os serviços militares, tudo isso como sistemas integrados, e ninguém fala que o fato de existirem esses sistemas integrados fere a federação. Temos a legislação compartilhada ou concorrente, aqui no Brasil a gente chama de concorrente, e existe uma colaboração e uma coordenação entre os entes da federação. Isso é o federalismo cooperativo, em que o Brasil optou por esse tipo de federalismo com a Constituição de 88. Vamos lembrar que antes da Constituição de 88, na época da ditadura, a gente nunca teve um federalismo brasileiro verdadeiro, porque não havia autonomia. Veja que com a ditadura, os governadores e os prefeitos das principais cidades eram indicados pelo presidente da República. Então, não havia autonomia dos entes da federação. E, a par disso, a gente tem o federalismo dual que surge dos Estados Unidos, que, diferente do Brasil, que tivemos uma característica de Estado unitário, vamos dizer assim, quando a gente era dependente de Portugal, e uma colônia de Portugal única, dividida assim em capitanias, mas essas capitanias nunca tiveram independência. Uma realidade histórica diferente das colônias britânicas, que eram cada um país, vamos dizer assim, que tinham aí a dependência, a soberania do governo britânico, e essas colônias britânicas resolvem ter a sua independência, se unem, e para que garantam essa independência, elas criam um governo central. Então, nós temos dois entes, o governo central, que é só para se proteger em termos de soberania da coroa britânica, mas cada ente é diferente. E existe, até hoje, uma grande diferença entre as duas federações, se a gente comparar a brasileira com a americana. Por quê? A estadunidense. Por quê? Porque a gente acabou de ver as eleições. Cada estado dos Estados Unidos tem um sistema eleitoral diferente. Um advogado que está na Califórnia, ele não pode advogar em Nova York, né? Diferente aqui do Brasil, que a gente pode advogar sem precisar fazer uma nova prova. E a nossa carteira vale. Se eu tiver mais que 5 processos, eu preciso pedir uma inscrição complementar. Mas a nossa habilitação para advocacia, ela é possível para todo o Brasil. E esse federalismo dual, ele foi se transformando num federalismo cooperativo que não chega a ser como o nosso, mas se transforma num federalismo cooperativo porque o governo central americano precisou ir alargando a sua competência. Historicamente, isso vem principalmente com a Grande Depressão, que é a queda da Bolsa, e depois com as guerras, em que houve a necessidade de um grande investimento em dinheiro para os Estados Unidos participarem das duas guerras, e os Estados Unidos participaram ativamente. E com isso ficou cada vez maior
o trabalho do governo central, e a gente pode falar que não existe mais esse federalismo dual, porque não existe uma total autonomia dos entes. Nos Estados Unidos, se passa para um federalismo cooperativo, e aí teria uma terceira figura, que é o do competitivo, mas que não interessa aqui para a gente. Por que eu gosto de dar essa ênfase? Porque quando fica se defendendo essa autonomia dos entes, a gente não pode olhar para os Estados Unidos. A autonomia financeira, as autonomias que os entes da Federação Brasileira eles têm que ter, é uma autonomia olhando para o federalismo cooperativo. E aí, olhando que o sistema tributário ele também pode ser integrado. Ele não precisa ser um sistema dividido e que cada entidade tem o seu próprio sistema. Tanto que a gente tem um Código Tributário Nacional, a gente está partindo para projetos de lei que tem um processo administrativo tributário nacional, justamente porque o nosso federalismo permite isso. Pois bem, quando a gente veio a reforma tributária, ela inseriu novos princípios para todo o sistema tributário. Entre eles, os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa ao meio ambiente. E eu vou destacar dois princípios, que é o princípio da cooperação e o princípio da simplicidade. Ou seja, quando esse sistema, e agora não só o sistema da reforma tributária, mas todo o sistema tributário nacional, ele tem que ser interpretado à luz desses novos princípios. E o que a sociedade civil, quando ela olha principalmente a criação de um IVA dual, mas com olhar para o princípio da cooperação e da simplicidade, ela espera por regras claras e transparentes, segurança jurídica, previsibilidade e simplificação. E é isso que, se eu tenho um princípio da simplicidade, a gente tem que partir para uma simplificação, seja da obrigação tributária, seja das obrigações, dos deveres instrumentais e formais. E esse princípio da cooperação, no meu ponto de vista, ele é um princípio mais voltado para a cooperação entre a administração pública e os contribuintes. Porque o princípio da cooperação entre as administrações públicas já está previsto, deixa eu passar aqui, está um pouquinho mais para frente, deixa eu ver se está aqui, aqui. Já estava previsto no inciso 22 do artigo 37 da Constituição, o artigo 37, que vai tratar da administração pública de uma maneira geral. O inciso 22 trata das administrações tributárias, determinando que essas administrações tributárias atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Ou seja, já tinha essa cooperação entre as administrações tributárias, deixa eu voltar aqui, ela já estava prevista na Constituição Federal. Opa, me perdi aqui, fui voltar. Então, quando eu falo que a gente coloca aqui o princípio da cooperação, é um princípio em que a administração tributária ela tem que olhar para o contribuinte e cooperar com esse contribuinte para quê? Para que a gente não tenha tanto litígio, mas que haja uma cooperação, seja com normas que permitam a autorregularização, a mediação e uma simplicidade nessa relação entre administração e contribuintes. Então, buscando essa simplificação, mesmo tendo criado um IVA dual, a emenda constitucional, no artigo 149C, ela já diz, olha, os tributos previstos no 156A e no 195, quinto, eles vão observar as mesmas regras em relação a fato gerador, base de cálculo, hipótese de incidência de sujeitos ativos, imunidades, regimes específicos diferenciados e favorecidos, regras de não cumulatividade de creditamento. Quando veio esse artigo, assim, olha, o que nós temos? Nós temos dois tributos distintos, sim, porque eles vão ter caminhos diferentes. Larissa, eu já dou a palavra, só terminar aqui. Mas nós vamos ter esses tributos, eles vão ter a mesma fonte normativa. Por quê? Porque eles vão ter os mesmos critérios material, espacial, temporal, base de cálculo, sujeito passivo. Então, nós não vamos ter grandes diferenças. Qual foi o problema? O problema é que
os, os operadores dos grupos de trabalho começaram a olhar o que não estava aqui no 149. Ah, multas não está no 149. Ah, processo administrativo não está no 149. Então, eu posso exercer a minha competência tributária, eu, legislador do IBS, eu, legislador do CBS, posso fazer coisas diferentes. E aqui que vem a minha crítica. Pois não, Larissa? Professora, eu já peço perdão por interromper seu raciocínio, é só para É a fazer um vontade. adendo, porque no início a gente teve um imprevisto que a pessoa que disse que dividiria a apresentação, parece que na verdade foi uma confusão, que ela entrou pelo link errado. Então, só para deixar claro que a apresentação é inteira da senhora e que a senhora pode fazer uso do tempo como melhor preferir, foi realmente um mal-entendido, Ah, tá tá bem? bom. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, então. Pode ficar tranquila. Então, quando. Obrigada, viu, Larissa, pelo esclarecimento. Então, gente, quando. Quem me ouviu falar sabe que eu sempre uso esse exemplo, mas o que a gente viu? Quando veio a história do IVA dual, todo mundo falou: olha, o IBS e a CBS são gêmeos siameses. O que, que são gêmeos siameses? São duas crianças nascidas da mesma placenta que são unidas de tal maneira por algum órgão que elas não conseguem. Para onde uma vai, a outra tem que ir junto, porque elas estão unidas. Ou elas têm o mesmo braço, mesma perna, ou um dos dois, ou mesmo órgãos respiratórios, ou enfim. Então, bom, então, beleza. São duas pessoas, mas que andam juntas o tempo todo. Quando começaram os trabalhos dos GTs, começou a se falar, não, não é bem assim. Eles são gêmeos, sim, mas são univitelinos. Eles têm, são duas pessoas com vida própria, são dois tributos com vida própria. Depois já veio se falar que eles seriam gêmeos bivitelinos. Eles podem ter gêneros diferentes, então já estamos bem distante. Quando veio o PLP 108, eu falei que os membros do GT que fizeram o PLP 108, eles assistiram aquela série da Globoplay, Um Pedaço de Mim, em que a mãe, ela engravidou de gêmeos, cada um de um pai diferente, de tão diferente que eles querem que fique. E, na verdade, eu vou continuar defendendo e vou mostrar para vocês porque nós estamos falando de gêmeos siameses. Porque se a gente pegar as aulas de Paulo de Vaz Carvalho, Geraldo Ataliba, que destrinchavam o critério material, Amilcar Araújo Falcão, desde quem faz a escola do direito tributário, vamos dizer, destrincha o tributo por critérios, a gente vai ver. Olha, eles são tributos distintos, isso é inegável, mas eles nascem necessariamente sempre do mesmo fato. É o mesmo fato gerador. Eu não vou ter um fato gerador que possa gerar o IBS e não possa gerar a CBS. Não tenho essa possibilidade. Então, todas as operações com bens e serviços onerosas, vamos dizer assim, elas vão gerar IBS, CBS. Lógico, tem uma exceção aqui, outra ali, mas de uma maneira geral. Então, vamos olhar essa regra matriz de incidência para ver se a gente está falando de gêmeos siameses ou de gêmeos bivitelinos com pais diferentes. Gente, o coração está unido. Critério material é o mesmo. Operação de fornecimento de bens e serviços, artigo 4º, 5º, 6º lá do PLP 68. O critério espacial é o mesmo. Ele está no artigo 11 do PLP 68. Vamos falar, mas o critério espacial só vai interessar para a IBS, não vai interessar para o CBS. Bom, aí eu estou lá, fiz um planejamento tributário para ir para o município X para pagar menos, alguma coisa assim, e é tudo uma fraude. A União não pode me autuar? Lógico que pode. Evidente que pode. O critério espacial vai mudar porque não importa para o CBS? Não. Esse fato gerador tem que acontecer num lugar. Ele não pode acontecer num lugar para o IBS e no outro lugar para a CBS. É o mesmo. E o critério temporal? Também, gente, está no artigo 10 do PLP. O espacial no 11, o temporal no 10. O fato gerador está lá. É o fornecimento do bem ou serviço ou o pagamento, o que for primeiro. É o que está previsto lá.
Alguma diferença eu vou encontrar no consequente da regra matriz de incidência, que é o critério pessoal. Então, para a CBS, quem vai cobrar é a União, para o IBS são os estados e municípios por meio do comitê gestor. O critério pessoal, sujeito passivo, é o mesmo? É o mesmo. Aquele que é o sujeito passivo para o CBS é o mesmo para o IBS. O critério quantitativo na parte da base de cálculo é o mesmo? É o mesmo. Eu não posso mudar. O município não pode alterar a base de cálculo, ele não pode reduzir a base de cálculo. A única coisa que vai ser diferente vai ser a alíquota, que possivelmente sequer vai estar em regulamento, porque pode mudar todo ano, por um anexo vai ser mudado, não é? Então, para mim, nitidamente, eu estou na frente a gêmeos siameses. Esses dois tributos estão ligados por praticamente todos os órgãos. Tem uma mãozinha, que é o critério do sujeito ativo, parte, o critério pessoal parcialmente, e parcialmente o critério quantitativo na parte da alíquota. Então, o que a gente viu? Bom, criaram esse gêmeo, esses tributos distintos que são unidos pelos seus órgãos viscerais. Mas o 156B, ele fala assim, olha, os estados, Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada, por meio exclusivo do comitê gestor, e nos termos da lei complementar, as seguintes competências. Aí ele vem falar assim, editar regulamento único, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto, arrecadar o imposto, fazer compensação, decidir o contencioso. Falei, opa, então nós vamos ter duas estruturas necessariamente. Porém, quando também fala que num outro inciso que a fiscalização, cobrança, representação administrativa serão realizadas pelas administrações tributárias e procuradorias do Estado e do Distrito Federal. E aí que tem essa que eu coloquei o inciso 22, que eu já falei para vocês. Mas, pulei aqui alguma coisa. Nós temos o parágrafo 6º, 7º e 8º, que dizem o seguinte, olha, o Comitê Gestor e a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais, tá? E atuarão com vistas a harmonizar interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. O Comitê Gestor e a Administração Tributária poderão implementar soluções integradas para administração e cobrança. E a lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo. Gente, então, ao mesmo tempo que fala que são tributos distintos e é da competência do comitê gestor, também traz a possibilidade da legislação complementar unificar. Então, num primeiro momento, a minha interpretação era que necessariamente tinha que ter uma unificação. Agora, eu estou mais ou menos convencida que o legislador ele tem duas opções. Que eu vou ter dois órgãos distintos. Eu tenho o comitê gestor e eu tenho a administração tributária da União, que podem realizar de forma separada a administração, fiscalização, a construção do crédito tributário, processo administrativo tributário e a cobrança do crédito tributário, ou eles podem realizar de forma unificada. Quando a gente olha o PLP 68 e o PLP 108, o que a gente percebe? Que a opção foi pela forma separada. Então, o artigo 316 do 68 já diz que compete ao Comitê Gestor do IBS editar o regulamento do IBS e ao Poder Executivo da União editar o regulamento da CBS. Gente, como é que nós vamos ter dois regulamentos? Eles vão ter que repetir tudo. Porque qual é a diferença? A diferença é o sujeito ativo e a alíquota. O restante é todo o mesmo. O 108 trouxe multas diferentes, que não vão prevalecer, porque aí sim vai dar judicialização e a gente vai chegar lá falando sobre isso. Mas a gente já vê claramente aqui que houve uma opção já no 68 para fazer fiscalizações separadas, e aí é péssimo para aquele contribuinte que vai chegar e falar assim, mas não era para ser simplificado? E o princípio da simplicidade, ele não tem que... O legislador complementar não tinha que enxergar e fazer tudo isso pelo princípio da simplicidade? O artigo 324 fala, olha,
um ente vai poder usar a prova e fundamentações do lançamento feito pelo outro. Tá bom. E os artigos 325 e 326, eles trazem a previsão de uma delegação recíproca para atividade de fiscalização e de julgamento entre BS e CBS, mas só para lançamentos de pequeno valor. E nessas mais de 1.600 emendas que teve a PLP 68, ninguém propôs para tirar esse lançamento de pequeno valor. Eu já fui lá falar com o assessor de senador, tal, para ver se o relator coloca como emenda do relator ou se alguma emenda ali da CCJ. E aí, quando a gente vai para o PLP 108, a gente fala assim, nossa, agora sim eles querem fazer uma mudança, querem tributos realmente distintos. Por quê? Porque o comitê gestor, que eu não vou falar do comitê gestor em si, mas só naquilo que interessa para a gente, para a questão do contencioso. E, gente, eu preciso dar toda essa explicação, porque eu vou chegar, a minha conclusão vai ser que esse modelo proposto está horrível. Mas, quando eles falam, primeiro que quando a gente lê o artigo 2º e 3º do PLP 108, a gente fica na dúvida. Se a fiscalização ela vai ser coordenada pelo comitê gestor, de uma coordenação geral, e aí os auditores dos estados e municípios vão fazer por sua conta e risco, né, dentro desse planejamento, ou se a fiscalização pode ficar dentro do comitê gestor, de tal maneira que os auditores serão cedidos, auditores municipais e estaduais, para fazerem a fiscalização, e aí eles são cedidos ao comitê gestor e responderão para o comitê gestor. Porque o artigo 2º vai falar que compete ao comitê gestor coordenar com vistas à integração, no âmbito de suas respectivas competências, atividades de fiscalização, de cobrança judicial, de inscrição em dívida. Então, tudo isso vai trazendo uma dúvida para quem está vendo. Aí, o que chama a atenção é que, no próprio PLP 108, no artigo 2º, fala que o comitê gestor ele pode solicitar a cessão dos servidores das carreiras das administrações tributárias e das procuradorias dos estados, Distrito Federal e municípios, e servidores de outras carreiras das secretarias de Economia, Fazenda, Finanças ou Tributação ou das procuradorias, para atuarem no comitê gestor conforme as respectivas áreas de competência nos termos do regulamento. Então, eu realmente fico na dúvida. Já escutei falando, não vai ser isso. Bom, mas, gente, ninguém conhece, nós não temos ainda a doutrina e jurisprudência do IBS e CBS. Então, tudo é interpretação, né? Ah, mas não foi essa a ideia. Bom, mas é isso, eu estou tendo essa dúvida. Então, alguém vai ter que esclarecer. E vai falar que compete, o 3º diz que compete ao comitê gestor coordenar com vistas à integração entre os entes federativos, a atividade de fiscalização do cumprimento das obrigações principal e acessória, relativas ao IBS, realizadas pelas administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vedada a segregação de fiscalização entre esferas federativas por atividade econômica, poste do sujeito passivo ou qualquer outro critério. Por que não pode ter essa segregação de fiscalização? Também fica difícil entender se a gente sabe que, muitas vezes, a própria Receita Federal vai fazer uma fiscalização específica para algum tema. E o parágrafo 4º do artigo 3º vai dizer que essas atividades serão exercidas por servidores efetivos das carreiras. Assim, por que a SUS está falando tudo isso? Eu já vou explicar para vocês. Cabe ao comitê gestor estruturar o plano de cargos e salários e contratar empregados públicos mediante concurso público. Então, olha, o comitê gestor ele vai poder pedir a cessão de servidores, desde que eles sejam concursados e que sejam dessas secretarias de economia, de fazenda, de tributação. Eles vão estruturar o plano de cargos e salários e eles vão pagar para quem eles pedirem a cessão. Ó, parágrafo 6º, os ônus decorrentes da cessão vão ficar para o comitê gestor. E o comitê gestor, gente, ele vai ser muito rico, porque ele pode receber até 0,2 décimos do IBS do Brasil. É muito dinheiro. É um órgão vai ser muito rico. Aí fala que o comitê gestor pode implementar soluções integradas, mas
Aparentemente, esse PL 108 ele não quer, de maneira nenhuma, trazer soluções integradas. Então, aqui o artigo 47 vai dizer que o percentual que pode ser do IBS de cada ente federativo não poderá ser superior a 0,2. O artigo 40 já tira da esfera que esse comitê gestor defende que ele não é um órgão da União, então ele não poderia ser fiscalizado pelo TCU, vai ser pela união de todos os tribunais de contas do Estado. E também vai dizer que vai ser o Conselho Superior que vai dispor sobre as vantagens remuneratórias ou indenizatórias aos membros do Conselho Superior e aos servidores de carreira cedidos ao comitê gestor. Então, quando a gente tiver, veja só, alguém que vai ser julgador do IBS, ele é um auditor ou é um procurador, que recebe 5 mil reais por mês aqui em Campinas, e ele vai exercer uma função igual do procurador de São Paulo, que recebe 30 mil reais por mês, é lógico que o procurador de São Paulo não vai aceitar ser cedido para ganhar menos que 30, nem pode pela lei. Então, todo mundo vai ser equiparado por cima. Nem sei se tem equiparação por baixo, né, gente? Mas vai ser, esse valor vai ser lá em cima. Então, aqui tem um ponto de muita atenção, porque vocês vão ver que esse Tribunal Administrativo do IBS, ele é gigante. Então, nós vamos ter um monte de gente que vai receber um salário super alto. Então, tem um modelo aqui que ele não é um modelo, vamos dizer, republicano, porque ele é um modelo que induz os julgadores, que eles vão ser indicados pelos governos estaduais e municipais, ou seja, as pessoas vão querer ir para lá, vão julgar os autos de infração dos seus estados. Então, assim, o auto de infração que foi lavrado pelo auditor fiscal de Belo Horizonte só pode ser julgado pelo tribunal que está ligado ao comitê gestor, mas que é de Minas. Então, a gente vão entendendo já isso. E aí, não está na minha apresentação, mas deveria estar, a gente tem o artigo 54, antes de eu entrar no contencioso, só para a gente ter essa pérola. O artigo 54 do PLP 108, veja, o PLP 108 criou 57 modalidades de multa para o IBS, o que são multas muito diferentes da CBS. Se a gente olhar para aí, já tem um problema, porque pela regra, eu acho que é do 110, 102, não me lembro do CTN, vai ser julgado de maneira mais favorável ao contribuinte a norma que tipificar a infração. Então, se eu tenho o mesmo fato jurídico tributário, para o IBS-CBS, quem der a multa menor, o contribuinte, vai ter que judicializar para ter para si a multa menor, certo? Mas, na contramão disso, eles fizeram um PLP com muitas multas diferentes da CBS e o artigo 54, ele vai dizer o seguinte: o valor integrante do crédito tributário que corresponde às penalidades previstas nesse capítulo pertence aos entes federativos que promoverem a fiscalização, observada a proporcionalidade prevista na legislação do IBS. É a proporcionalidade entre Estado e município. Então, vejam bem. Se foi lavrado em Belo Horizonte o auto de infração, cobrando o IBS, e a multa XPTO, o IBS vai para Minas Gerais, ou não, porque hoje, pelo princípio do destino, pode ser fiscalizada a empresa, mas o IBS recolhido, ele vai ser, a empresa está em Belo Horizonte, mas o destinatário, ele pode estar em São Paulo. Então, o IBS vai ser dividido para o estado de São Paulo e para o município de São Paulo, porque o bem foi destinado para lá. Mas as multas ficam para Minas e para a cidade de Belo Horizonte. Faz algum sentido isso? Nenhum. Mas faz sentido com o modelo aqui que foi proposto. Qual foi esse modelo proposto? O projeto de lei partiu de um formato em que nós vamos ter, dentro do comitê gestor, várias diretorias. Embaixo de uma dessas diretorias vai estar o tribunal do IBS.
Então, o tribunal do IBS responde para o comitê gestor. Ele não responde para a secretaria, por exemplo, da administração tributária de Minas Gerais, tá? Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Ele vai responder, é uma estrutura que pertence ao comitê gestor. Mas para agradar todos os estados da federação, o que ele fez? Embaixo dessa diretoria, nós vamos ter 27 tribunais administrativos, com 2 câmaras, uma câmara de primeira instância e uma câmara de segunda instância. Cada câmara é dividida por turma. Na primeira instância, a turma é formada por 5 julgadores, 2 representantes dos municípios, 2 representantes do estado e um presidente que vai desempatar, podendo ser de estado ou de município, tá? E a Câmara da segunda instância, também dividida em turmas, a turma vai ter 9 julgadores. 9 julgadores, sendo 4 representantes, 2 de município, 2 de estado, 4 representantes dos contribuintes e um presidente, para caso de desempate. Gente, vamos fazer uma conta. Se eu tenho 5, pelo menos uma turma em cada Câmara, que pode ter quantas turmas forem que cada um quiser, não tem nenhum limite. Mas se eu tiver uma turma em cada Câmara, eu vou ter, em primeira instância, 5 vezes 27, em segunda instância, 9 vezes 27. Nem estou contando a Câmara Superior lá que vai uniformizar. Eu tenho 387 julgadores. Aí alguém vai falar, mas hoje, se eu pensar em todos os tribunais administrativos de ICMS, eu devo ter mais que isso. Mas eu tenho que comparar olhando para trás ou olhando para frente? Qual que é o meu paradigma? Meu paradigma é olhar para frente. Fala assim, é cabível que um tributo que vai ser muito mais simples que o ICMS, que vai ser cobrado no destino, que vai ter o split payment. Vocês já tiveram aula do split ou não? Não? Gente, o split payment vai ser uma arrecadação que vai ser feita pelo banco direto. E vai estar tudo junto, administração federal e estadual. Vai ser muito mais simples em termos de cobrança. Os estados vão gastar muito menos. Então, por que eu vou ter um tribunal desse tamanho? Então, a gente tem que olhar para essa formação, a gente tem que ter dados para essa análise crítica. Então, como é que ficaria se fosse uma estrutura unificada? Como é que essa comparação entre estrutura unificada e estrutura dual? Como é que é o desenho desse órgão pelo PLP 108? Vamos comparar o número desses julgadores com outros órgãos? Como é que ficaria se fosse um órgão único? Bom, então, o que a sociedade civil queria? E veja, como a sociedade civil não foi chamada para fazer parte dos grupos de trabalho, vocês devem ter acompanhado, e como o Congresso Nacional também não foi convidado, foram feitas as frentes parlamentares que fizeram os PLPs alternativos. E eu participei justamente do PLP, que fala sobre fiscalização e sobre contencioso. E o que a gente propôs? Para um fato gerador, que vai ser o mesmo para o IBS e para a CBS, uma fiscalização unificada. A gente propôs, durante essa fiscalização, a possibilidade da autorregularização, um único lançamento, com um único processo administrativo. Para que nós vamos dividir? Se a única diferença desses tributos é o sujeito ativo e a alíquota. Eu não tenho outra diferença. Pode ser que para os estados e municípios, o local da ocorrência do fato gerador tenha mais relevância, mas isso não significa que o fato gerador vai acontecer em locais diferentes, para CBS e para o IBS, tá? Isso é muito importante a gente ter ideia. E também a gente sugere, nesse PLP, que é o 50, né, proposta de mediação, tá? Pois bem, essa é como seria. Como a gente tem hoje? A gente tem uma estrutura dual, que para o mesmo fato gerador, eu posso ter fiscalizações diferentes, e veja, eu posso ter uma fiscalização, CBS sempre vai ser federal, mas eu posso ter, em 2029, a fiscalização feita pelo Estado de Minas Gerais. Para 2030, para o mesmo fato gerador,
né, uma continuidade daquele fato gerador, a fiscalização pode vir de Goiás. Não há impedimento para isso. Então, veja que a gente vai ter que lidar com fiscais diferentes, que não significa que porque eu estou em São Paulo, eu só posso ser fiscalizada por São Paulo. Bom, então, qual é a regra? A regra que foi colocada é que, para a CBS, a fiscalização vai seguir o rito do Decreto 70235, como já é o rito dos tributos federais, tá? Em vez do PLP 108 vir e falar, eu vou fazer o rito do Decreto 70235, ou vamos seguir o rito que já está correndo pelo Senado, que é o da Comissão de Juristas, não, eles quiseram fazer um rito próprio. Só que esse rito próprio tem vários problemas. Então, eu vou falar 3 problemas desse rito próprio. O primeiro é que eu não tenho como discutir no IBS o crédito. Eu só posso discutir o débito. Então, vejam que enquanto para a CBS eu tenho na previsão do 70235 e da legislação federal uma previsão que, se o pedido de ressarcimento for indeferido, eu sigo para o processo administrativo de DRJ, de CARF, para esse crédito de IBS, eu não tenho. Eu vou fazer um pedido para o comitê gestor e não vou ter direito a uma primeira e segunda instância colegiada. Então, já começa daí o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que o PLP, no artigo 92, parágrafo 3º, fala que os julgadores não podem afastar a ilegalidade. Então, enquanto no CARF os julgadores podem afastar a ilegalidade, eu pego aqui como grande exemplo que o CARF, e eu estava lá nessa época, a gente afastou as instruções normativas relativas ao conceito de insumo para PIS/COFINS, e o judiciário só foi afastar essas INs em 2017, e esse tema já chega na Câmara Superior em 2010, ou seja, muito antes. Vejam como é importante poder afastar as normas infralegais. Aqui não se vai poder mais fazer isso. Então, eu tenho um rito diferente, com uma previsão que os julgadores não podem afastar a ilegalidade. Nesse rito, não tem a previsão de um direito a um caminho, a um processo administrativo para o crédito. E, dentro desse desenho, se a fiscalização aconteceu em São Paulo, só as câmaras de São Paulo podem julgar. Então, vocês entenderam? Se eu ligar o LECO-CRE aqui, ou seja, são só o estado em que foi feito a Câmara do Estado em que foi lavrado o auto de infração pode julgar. Esses julgadores, eles são indicados numa indicação política. Eles vão julgar que a multa, aquela multa, lembra do artigo 54, vai ficar para quem? Para o Estado e para o município que lavraram. Então, eu vou ter uma imparcialidade. Veja, hoje eu tenho uma parcialidade imparcial, que se chama isso em direito administrativo, quando eu tenho uma primeira instância formada só por membros julgadores, por membros da Fazenda, mas quando eu chego numa segunda instância que eu posso afastar a ilegalidade, já dou uma grande garantia. Agora, quando eu tenho pessoas que vão ganhar um salário alto, que o comitê gestor vai ter o limite lá da Constituição, mas vão ganhar bem. Vai ter uma pressão necessária para a manutenção do auto de infração, porque o valor daquela multa vai para aquele estado e para aquele município. É horrível isso, gente. Nós estamos pedindo, com isso, para ter um tribunal que vai ser um tribunal que vai validar os lançamentos e as multas. E não é isso que a gente quer. E aí, olha o tamanho que nós vamos ter. Nós vamos ter aqui o comitê gestor, por meio de uma das suas diretorias, que vão ter câmaras de primeira instância com 5 julgadores por turma em todos esses locais,
e depois de segunda instância, com 9 julgadores por turma, um tribunal gigante. E nós estamos criando um órgão que vai permitir cabide de emprego, indicação. Por que que o Brasil, que tem mais de 20 milhões com pessoas abaixo do nível da pobreza, vai gastar milhões pagando essas pessoas para decidir um tributo, que é muito mais simples do que o ICMS, que vai ser cobrado. Que agora, o grande problema que a gente tem no ICMS são as notas inidôneas e a questão do crédito. Já está alterado que só vai dar crédito o valor pago, então não vai existir mais essa história de se a nota era idônea ou inidônea, se o crédito era no papel ou se não era no papel. Então, a gente vai ter uma redução drástica do contencioso. E aí, a gente começa com um tribunal com, no mínimo, 387, mas vão ser mais, que vou ter que ter suplente, vou ter que ter, né, uma gestão disso tudo. Se tiver 2 turmas por Câmara, a gente vai para 774 julgadores. Aí vem as pessoas e falam, não, mas hoje eu tenho muito mais do que isso. Não, você não tem muito mais do que isso. Né? Se a gente for comparar com outros tribunais, e não com tribunais de ICMS. Vamos fazer uma consulta? Vamos comparar com o Tribunal de Justiça? Então, eu consultei no site da CNJ, isso já deve ter mudado, essa consulta eu fiz em 23 de abril. Alagoas tem 182 magistrados, contando primeira e segunda instância. Então, eu tenho um tribunal, que é do Amapá, tem 82 magistrados. E eu veja, para julgar, mas se a gente tem São Paulo, que tem 2.544 juízes de primeira e segunda instância. É o maior tribunal do mundo, porque nós estamos no estado mais populoso do Brasil, em que tem o maior número de indústrias. E vejam, se a gente falar em 750, nós vamos ter 3,5 vezes mais no Tribunal de Justiça de São Paulo, que julga todos os casos de ICMS, todos os casos dos tributos municipais e estaduais, todos os casos civis, criminais, infância e juventude, família e sucessão, e blá, blá, blá. Né? Juizado de pequenas causas. Então, quando a gente compara, a gente fala assim, será que vai ter trabalho para todas essas pessoas? Porque se a gente falar em uma turma, esse tribunal começa maior que 16 tribunais de justiça do Brasil. E se a gente falar em 2 turmas, chegar em 780, só não ganha do São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas, né? De Minas, só. E do Paraná. Então, vocês conseguem ver o absurdo, o bicho que está sendo criado, o monstro que o 108 está criando? E qual que é se a gente comparar com o CARF, esse número que está errado, já são uns 200, porque aumentaram agora as turmas extraordinárias, tá? Mas vamos falar em 220. Se eu tiver 220 jogadores no CARF, a segunda instância do PLP 108 está trazendo 243 jogadores. O CARF julga, no mínimo, 10 tributos. Ele julga PIS, COFINS, ITR, todas as contribuições previdenciárias, todo o imposto de renda da pessoa física, porque tem um estoque gigante, que a hora que também diminuir esse estoque vai diminuir o tamanho do CARF. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, IOF, a CIDES, todos os tributos aduaneiros, o IPI já deu 11. Nós só falando aqui, né? Então, gente, tem uns 180, 200 e vamos falar empata o número, um julga 220, mais de 10 tributos, o outro vai julgar um só. Mas o CARF está com muitos processos. Tá, em razão de uma série de problemas. Mas eu estava no evento dos 100 anos do CARF, que começou agora, que vai até o ano que vem, essas festividades, e toda a tendência é que esse número seja muito reduzido. Vocês têm uma ideia, a Câmara Superior, a primeira turma da Câmara Superior já gira em menos de 3 meses todos os tributos que entram e que saem. Então, será que essa forma proposta faz sentido?
E o julgamento da CBS, hoje a gente tem 10 DRJs, e veja, foi interessante até ver, nesse evento que teve semana passada em Brasília, eu estava na mesma mesa falando com o doutor Barreto, ele foi o primeiro presidente do CARF, eu fui a primeira vice-presidente. E antes dele ir para o CARF, ele era o secretário da Receita Federal. E ele que mudou, porque antigamente já não deu certo. Os julgamentos, vamos dizer, o auto de infração acontecia na região de São Paulo, ele só poderia ser julgado pela DRJ de São Paulo. E depois alguém falou assim, gente, mas que maluquice é essa? Eu tenho gente na DRJ, porque aí você nomeia a pessoa, que está parada lá, vamos dizer, em Minas. Por que eu não posso mandar para nós somos uma união, união. Por que eu tenho que ser ligado às regiões? Vamos mudar isso, vamos fazer por tipo de tributo. Então, então vai ficar na DRJ de São Paulo os tributos aduaneiros, vai para a DRJ de Minas Gerais, imposto de renda da pessoa física. E se uma DRJ tiver com muito maior número que outra, a gente pode mudar isso o tempo inteiro. Então, vejam que essa regra de os lançamentos só podem ser julgados nos seus estados é absurdo. Não tem cabimento. Bom, aí a gente tem, quando eu olho a estrutura da CBS e do IBS, eu já vejo, tá fácil enxergar que a gente tem um monstrinho aqui no tribunal do IBS. Então, quais seriam os requisitos necessários para a gente atender esses comandos da Emenda Constitucional 132, para ter uma estrutura simplificada, para garantir participação da sociedade civil nos órgãos de julgamento? Então, a proposta, eu acho que é ideal, é ter uma administração compartilhada da CBS e do IBS, seja para lançar, julgar e cobrar, uma fiscalização única, uma única impugnação, um contencioso administrativo de um processo nacional, né, com julgamento de primeira instância, formada por regiões do país. Posso ter distribuição pelas 5 regiões. E aí um tribunal, uma segunda instância única, que pode ser virtual, em parte, e presencial, em parte, mesmo se o valor for alto e ficar muito caro para o contribuinte, ele pode pedir para ser virtual, né, com todas essas possibilidades, com órgão paritário e com recurso para a uniformização de jurisprudência. E eu não falei, gente, outra coisa. Os requisitos para ser julgador que estão no PLP 108 são nada. Então, tudo caminhando para a gente não ter pessoas técnicas. Então, para ser julgador do IBS, precisa ter alguma experiência em julgamento. E para isso, para o representante das fazendas. Para o representante do contribuinte, acho que precisa ser 5 anos de formar. Gente, vamos, para não virar cabide de emprego, seja, né, uma proposta de um tribunal único, vamos colocar como está a ideia do CNJ, de você ter, para entrar, você tem que primeiro passar por uma prova nacional da magistratura. Então, vamos fazer, para entrar tem que ser uma prova nacional, que tem que ser contratado uma empresa independente. Contrata FGV, contrata, sei lá, Sesgran Rio, nem sei, um órgão para fazer. Desses selecionados, aí sim, lista tríplice, vai para uma entrevista, mas todo mundo já passou por uma prova técnica. A pessoa tem que ter 5, 10 anos de formado, tem que ter, no mínimo, uma especialização, né? E se não tiver que ter um mestrado, tem que mostrar que tem conhecimento e tem que ser escolhido por um comitê. Como hoje a gente já tem um comitê no CARF, eu só acho que precisa ter uma prova técnica escrita, né? Para que se nivelize, né? E para que a gente não tenha uma nomeação em que o julgador fique devendo um favor e aí ele vai ter que chancelar todas as multas existentes. Então, qual sugestão a gente teria para projeto de lei aqui? Que fosse uma estrutura única do CBS e do IBS, por meio de câmaras de julgamento divididas por regiões do país, regras processuais sejam a do processo administrativo fiscal federal, julgadores escolhidos por um comitê independente que possam afastar ilegalidades dos atos da legislação infralegal. Suzy, tem um plano B? Tem. Porque hoje, gente, na forma como está aqui, a gente não vai conseguir
caminhar politicamente para uma unificação. Se hoje não é possível essa unificação entre IBS e CBS, a gente precisa ter um modelo de IBS que permita a unificação. Quando eu leio o modelo do PL 108, fica claro que ele falou assim, a gente não quer nunca essa unificação, porque se escolhe um rito diferente. Você escolhe colocar multas e colocar que os julgamentos ficam atrelados ao estado em que... Veja, o IBS vai ser igual no Brasil inteiro. Por que só pode ser julgado pelo estado que realizou, em que foi realizado o lançamento? Não faz o menor sentido, a não ser a teoria da conspiração que eu estou levantando, que é porque as multas sejam mantidas e o dinheiro revertido para quem fez. A gente vai ter uma fábrica de autuações, né? Não tem outra alternativa. Então, o que a gente pode ter? O que seria, eu acho, que um consenso razoável hoje? Seria ter tribunais distintos, com o mesmo rito, com a mesma forma de seleção dos conselheiros, uma diminuição por regiões, e a indicação não pode ser do governador, nada, tem que ser em cada região você vai ter os inscritos daquela região, para que haja uma uniformidade, e uma prova única para todos os conselheiros do Tribunal do IBS e uma prova também técnica para os julgadores da CBS. Então, eu acho que aí a gente teria algo mais democrático, mais condizente com o espírito de uma reforma tributária que busca a simplicidade e a cooperação. Deixa eu descobrir aqui como é que eu paro de compartilhar. Achei. Em termos gerais, Larissa, falei loucamente por uma hora, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer. Eu tenho falado isso, falei já em 2 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos, espero que quando abra as discussões do PLP 108, eu possa voltar para o CCJ para apresentar isso. Eu falo que eu tenho feito uma cruzada sobre isso, porque muitas instituições estão preocupadas com a sua, como eu posso dizer, com os seus problemas setoriais, o que é legítimo, né? Então, para muita gente que eu falo isso, você já viu no PLP 108? As pessoas falam assim, Suzy, eu não consegui sair do 68 ainda, porque o 68 é enorme, né? Então, fica aqui até essa análise que eu faço, que eu sei que é até um pouco apaixonada, mas crítica para o PLP 108, porque a gente está criando um monstro, né? Então, aí vai ficar muito difícil modificar esse formato para uma possível unificação quando a gente tiver qualquer possibilidade política nesse sentido. Estou aberta aí para perguntas de vocês. Professora, primeiramente, muito obrigada pela exposição, foi extremamente completa. E eu mesma, enquanto eu estudava sobre o assunto antes aqui do nosso encontro, eu anotei alguns pontos e foram praticamente todos trabalhados e muito bem trabalhados aqui pela senhora. Então, eu gostaria de realmente agradecer pela dedicação e pela disponibilidade, sobretudo, de estar aqui com a gente. E, bom, eu tenho algumas questões, mas antes eu queria abrir para o pessoal que está aqui acompanhando. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora, contribuir para o debate, fiquem à vontade. O Emerson pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Olá, professora. Boa tarde, ó. Boa noite. Professora, concordo deixa eu ver teu nome, com Larissa. A senhora abordou bastante os temas também que eu tenho em dúvida em relação ao contencioso do IBS da CBS, mas eu gostaria de saber, se a senhora também souber, qual seria o argumento que eles justificam essa manutenção dessa vinculação do julgamento da multa com o Estado, né, que lavrou o auto? Porque também, eu lendo, não faz sentido nenhum, já que busca a simplificação, enfim, essa manutenção. Olha, o Emerson, não consegui assistir ninguém justificando. Todas as vezes que eu falei, mesmo quando eu falei na audiência pública, tinham representantes da associação, dos municípios, dos estados, dos auditores, e ninguém respondeu. Eu fiz a provocação e ninguém justificou, porque não tem justificativa. Até porque o exemplo que eu dei
das delegacias de julgamento federal já mostrou que, primeiro, que não precisa ficar regionalizado, e segundo, que não faz o menor sentido, porque até a gente aprende, né, que a multa, a cobrança da multa não faz nem sentido que fique para o Estado e município, né, porque, veja, não vai ser ele, muitas vezes, que queria receber o IBS. Então, foi o outro estado ou outro município, muitas vezes, que teve o prejuízo pela mora. Então, não faz sentido. Não consigo ver nenhum sentido que não seja a minha teoria da conspiração, que é para reverter dinheiro e para ser uma máquina de multas. Veja, para nós, advogados, é ótimo. Vamos ter bastante trabalho. Mas para o Brasil é péssimo. E vai de encontro até com a própria natureza do órgão, né? Já que é independência técnica e busca essa simplificação também. Realmente é um ponto a se questionar futuramente. Obrigado, professor. Imagina. Mas alguém, pessoal, podem ficar à vontade. Se alguém quiser também Larissa, digitar eu no não estou chat. conseguindo entrar no chat. O meu chat, para mim, não falar, estamos tendo problemas. Então, eu vou mandar, depois eu tenho o WhatsApp da Thaís, eu mando para ela a apresentação, aí ela já passa para Perfeito, vocês. perfeito, excelente. Se mais ninguém tiver alguma pergunta por enquanto, eu queria fazer uma, porque é justamente um dos pontos que eu tinha anotado para a gente poder discutir aqui seria essa contradição, ou suposta contradição, a senhora já explicou muito bem que não é bem assim, entre o federalismo e a pretensão de uniformização, que, em última análise, funciona principalmente a favor do contribuinte no que diz respeito à segurança jurídica, né? Porque existindo esses dois tributos que são siameses e que serão instituídos, cobrados e fiscalizados por entes federativos diferentes, surge essa necessidade de uniformização até por essa questão, até e principalmente por essa questão de uniformização e de segurança jurídica para o contribuinte. Mas, como já foi muito bem exposto pelo senhor, eu queria emendar em uma segunda questão, que seria sobre o Comitê de Harmonização, né? Eu tenho visto que é um ponto que tem levantado muitas preocupações, principalmente pelo fato de ser um órgão que vai trazer decisões vinculantes e que não vai ser paritário, mas, para além disso, eu vi também certas preocupações do ponto de vista federativo, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, do ponto de vista da União, é muito mais fácil que a União tenha seus interesses representados nesse órgão, enquanto que para os 27 estados e para os vários municípios que existem, vai ser muito mais difícil que seus interesses sejam representados nesse órgão, que vai ter, né, esse caráter de proferir decisões que vão ser vinculantes. Então, eu queria, por gentileza, ouvir um pouco da opinião da senhora a respeito desse assunto, do órgão como um todo, né, e sobre essa perspectiva do federalismo também. Então, Larissa, eu vejo muitas pessoas defendendo, não, mas a União, ela já tem, vai, né, como vai ser isso e tudo mais. Eu não concordo. Por quê? Eu acho o seguinte, vamos ter uma lei única. Então, se eu tenho a mesma fonte normativa para o IBS e para a CBS, eu tenho que buscar ter a interpretação igual para o CBS e para o IBS. Então, como que eu posso falar? Olha só como a gente tem que pensar. Como os estados e municípios, o que eles têm para defender, ou o que a União tem para defender, que seja tão diferente, se eu tenho o mesmo critério material, se eu tenho a mesma lei, me dá o critério espacial, o critério temporal, a base de cálculo, quem é o sujeito passivo. Então, assim, por que a gente está falando em uma autonomia interpretativa? E essa autonomia interpretativa é importante para a federação? Não, no meu ponto de vista, não. Essa autonomia interpretativa que está se querendo dar, ela traz complexidade, ao contrário do princípio da simplicidade. E essa complexidade, veja, a gente está defendendo que cada estado ou comitê gestor, a gente não pode fazer perder esse interesse. Só que quando chegar no STJ ou no STF, eles vão decidir para todos iguais. Então, se essa interpretação final, que vai chegar nesse caminho 20 anos depois, vai ter que ser a mesma para todos,
Ou por que a gente já não pode começar com um comitê que uniformize? O que eu não concordo é com um comitê que, desses comitês, possa sair uma vinculação ao Tribunal Administrativo. Porque se eu tenho CARF e Tribunal Administrativo, que em segunda instância vai ser paritário, essas decisões, essas harmonizações, elas têm que ser para administração e fiscalização. Elas não podem ir para os jogadores. Porque senão eu estou vinculando quem faz e quem interpreta a quem está julgando. E aí eu vou restringir mais. Veja, estão falando que a CBS vai julgar, quer dizer, isso já está dito, pelo CARF. Hoje, o CARF não se vincula aos atos infralegais. Ele vai, então, mas quando ele julgar a CBS, ele vai estar sujeito ao Comitê de Harmonização? Não faz sentido você ter essa distinção. Então, eu acho que a gente falar numa autonomia interpretativa para que cada administração possa interpretar da maneira como quiser, então eu vou voltar para o ISS. Cada município faz. Então, nós vamos ter 5.556 interpretações diferentes. Perfeito, professor, muito obrigada. Fica muito claro e realmente, com essa existência de inúmeras interpretações, a única pessoa que sai lesada é o próprio contribuinte, né, ante a incerteza jurídica. Se mais ninguém tiver alguma outra pergunta, por enquanto eu tenho mais uma também, que seria justamente em relação às multas e à fiscalização. As multas, penso que a senhora já expôs muito bem, mas a fiscalização ainda fica um pouco nebulosa na minha cabeça, principalmente considerando, como foi muito bem pontuado, que a tributação será no destino. Então, quando a gente pensa em um contribuinte, por exemplo, que realize vendas para mais de 1.000 municípios, a qual fiscalização esse contribuinte irá responder, né? Apesar de que já existem, assim, propostas no que se refere à integralização, eu queria ver como a senhora vê essas propostas e principalmente no que diz respeito à efetividade delas, né? Na Larissa, prática. eu já vi explicação de membros do GT de que não tem esse risco que está se falando, do contribuinte poder ser fiscalizado por mais de um município, por mais de um estado, mas eu não vejo essa garantia quando eu leio o PLP 108. Porque o que o PLP 108 está falando, olha, o comitê gestor, ele vai fazer a coordenação. Para mim, ou o comitê gestor chama para si como vai ser feita essa fiscalização e instrui todos esses auditores e coloca todo mundo numa escola fazendária para todo mundo fiscalizar do mesmo jeito, se não for assim, realmente não dá para saber. Então, eu, Suzy, que sou destinatária, posso ser fiscalizada pelo IBS? Aparentemente posso. Né? Pode vir aqui exigir aqui o pagamento do IBS, ele não aconteceu. Ah, mas aí a empresa que me vendeu também pode? Também pode. Então, não está claro, e assim, por mais que quem fez o PLP 108 diga que isso não vai acontecer, eu não vejo essa garantia pelo PLP 108. O que diz é que o comitê gestor vai administrar, vai coordenar essa fiscalização em atos que virão em regulamento, não sei. Então, essa pergunta sua é muito boa, porque ela mostra que o grande medo, temor dos contribuintes não está respondido ainda. Uhum. Sim, e eu acho que do ponto de vista da integralização, é possível abrir também a discussão um pouco até para o ponto de vista tecnológico, né? A senhora trouxe aqui disposições no que dizem respeito à possibilidade de um ente utilizar dos dados que o outro ente tem acesso durante a fiscalização. E um outro assunto que a senhora também tem debruçado, tem escrito artigos, é justamente sobre o devido processo tecnológico. Então, eu queria que a senhora, se possível, trouxesse um pouco disso aqui para a gente, né? Tendo em vista que essa questão da tecnologia também é um ponto, assim, que a reforma traz de maneira central, até pelo próprio split payment que a senhora mencionou aqui, e, de modo geral, assim, qual que é a sua visão mesmo a esse respeito? Eu fico muito preocupada, Larissa, com relação ao processo administrativo, quando eu falei do crédito, porque nós vamos ter, ao que tudo indica, o split payment. O que é o split payment?
é uma operação, é uma forma de pagar o tributo. Então, você vai poder pagar o tributo, hoje, como é o ICMS, pela compensação. Então, eu tenho os créditos do que entrou agora, todos esses créditos são vinculados ao pagamento. Então, por isso que eu falo que a integração, ela vai existir. Por quê? Porque essa plataforma tecnológica, ela vai ser unificada entre a administração, Estado e comitê gestor. Não tem como não ser. Porque hoje toda a reforma tributária ela está calcada em cima do split payment. Então, vamos dizer, a empresa de Minas Gerais vai vender uma máquina para a empresa de São Paulo, tá? Ela vendeu, vamos facilitar aqui, ela vendeu à vista, ela já tem a máquina, saiu a nota, a máquina chegou lá na... e tudo aconteceu no mesmo mês. Quando a empresa de São Paulo fizer o pagamento, então, assim, o que a lei está falando? A empresa de São Paulo só pode se creditar do IBS e da CBS se a empresa de Minas pagar o tributo, certo? Não é isso que está falando agora? Só que como é que vai garantir? Como é que a empresa de São Paulo vai saber que a empresa de Minas pagou o tributo? Vai ser muito tranquilo para ela, porque no momento em que ela pagar o boleto, ou se ela fizer por Pix, ou se ela fizer por cartão de crédito, nessa nota fiscal e nesse boleto nós vamos ter um novo número agora, né? Que vai ser um número diferente do número da nota fiscal, mas vai ser uma chave vinculadora dessa operação. Então, quando a empresa de São Paulo, vamos dizer, ela pagou o boleto, e essa máquina custou, o valor líquido dela era 10 mil, e o valor do IBS da CBS era R$1.000 de CBS e 15 mil reais de IBS. Tá? Então, ela pagou 12.500. 10 mil, o que vai acontecer? O banco vai consultar. A empresa não tem crédito nenhum, a empresa de Minas que vendeu. Então, o banco consultou, não tem crédito nenhum, não deu tempo ainda de pagar o imposto dessa operação, que ela foi à vista. Ele passa 10 mil reais para a empresa que forneceu e 2.500, vai 1.500 para o IBS e 1.000 para a CBS. Fechou, tá? Qual que é o problema? O problema vai acontecer, que a gente vem defendendo o devido processo tecnológico, nesse mesmo exemplo, essa empresa fornecedora de Minas, ela tem um crédito de 1.000, de IBS e CBS juntos, vamos dizer, para facilitar aqui. Quando o banco consulta, ele vê que ela tem esse crédito de 1.000, que é de outras operações. Então, ele vai devolver para essa empresa 11 mil. E 1.500 vai ser para o IBS e para a CBS proporcionalmente aqui esse crédito. Beleza? Beleza. E se ele não devolver os 11 mil, devolver 10.500? A empresa vai ter que esperar passar um mês para arrumar isso na apuração. Mas veja, hoje as empresas trabalham com o dinheiro do tributo. E empresas que têm um volume muito grande ou vendas de valores muito significativos, um erro desse pode significar, pode não, vai significar uma perda importante do capital de giro. Então, o que eu escrevi, e até o pessoal, e várias entidades escreveram, assim, olha, tem que ter alguma maneira do contribuinte poder acionar o comitê gestor, essa entidade que vai fazer essa apuração, né, nesse momento, e falar, olha, não era, você me devolveu 10.500, mas você tinha que ter devolvido 11, e eu preciso desses R$500, essa diferença em 3 dias úteis. Então, ter o direito de fazer essa reclamação. Então, o que o Daniel Lória disse num evento na FENALO, até quem esteve lá, ele disse, olha, não vai ficar a redação que vocês passaram, mas a gente melhorou. Porque tudo isso, gente, o que é o devido processo tecnológico, que até esqueci o nome da professora americana que trouxe essa primeira ideia. Toda vez que a gente fala em algoritmos, porque vão ser algoritmos, né? Não vai ter ninguém ali fazendo a conta. Você vai ter o erro. Então, primeiro, as pessoas, os contribuintes, têm o direito de saber como vai ser, como é esse sistema, ainda que a gente não entenda nada.
e tem que ter o direito de reclamar sobre isso. Então, essa que é a questão. Veja, essa questão do crédito vai ser importantíssima. Uhum. Talvez a gente tenha muito mais questões aqui no crédito do que no meio desse tribunal administrativo como um todo. E até o momento, como que estão assim, essas previsões em relação ao ressarcimento? A senhora tem conhecimento de como? No split payment, se não fizer no momento, né, quando a gente falar dessas operações, teria que ser devolvido em até 3 dias úteis. Agora, se no final do mês, nas apurações, o contribuinte tiver crédito, a primeira versão do PLP 68 dá o prazo de até 180 dias se ele pedir a restituição para ser devolvido. Mas com mudanças, 30 dias para aqueles bons contribuintes que estão no regime de conformidade. Uhum. Perfeito. Perfeito, professora. Queria abrir para se mais alguém tiver alguma dúvida, algum ponto de debate para trazer para a professora, podem ficar à vontade. Mais alguém? Larissa, queria só aproveitar aqui, né, que alguns me colocaram, para agradecer a professora Suzy. Na semana passada, professora Suzy, eu tive a oportunidade de falar aqui na LAFT, né, que coordeno com o professor Walter, e realmente são pontos muito instigantes esse do processo da reforma tributária, né, e pontuei que o comitê gestor ele é o verdadeiro agente competente. Ainda não sei a natureza jurídica dele, se é um ente federado. Eu também não. Porque sou procurador do município e realmente acho que o município não tem absolutamente nenhuma inferência em relação ao IBS, né, assim como os procuradores do Estado, e até por prestar serviço a municípios, não sabem a mínima ideia ainda do que está acontecendo. Então, acho que a ideia das competências, da fiscalização, né, ou talvez da ausência de competência, que esse é um problema sério na uniformização de como vai se dar, e aí a minha maior crítica, que é antecedente à emenda de 132, né, que a União deveria já ter encampado essa competência e ter colocado, né, através do split payment, garante o pagamento dos estados, que a Concefaz foi o motivo que a Concefaz e os estados, de certa forma, anuíram para passar essa reforma tributária, né, num grupo de trabalho e municípios e estados participaram muito pouco, né, embora tenham vários representantes, mas numa discussão que ainda não se tem ideia, até porque os municípios não têm muita estrutura para discutir desse assunto, mas que é a minha preocupação. Hoje, por exemplo, analisando um número da AMIG, a Associação Mineira de Municípios de Mineração de Minas, você tem municípios que têm uma perda significativa, até dentro da ideia por conta do repasse via VAF. Então, a ideia do verdadeiro federalismo, que é a repartição das receitas constitucionais, ainda não está muito claro. Canaã dos Carajás sai de 380 milhões ano para 30. É praticamente a decretação de falência de um município. Então, mas veja mas, Flávio, que nem a gente tem aqui em Campinas, do lado Paulínia, né, que acaba sendo uma cidade que tem um recolhimento absurdo, porque aí pela transferência do ICMS, enquanto se você pegar uma outra cidade, por exemplo, Oveira, vai ter muito menos, né, o que acaba também gerando uma distorção muito grande, né? Que é o problema, né? A distorção foi criada há mais de 35 anos atrás, né? E agora corrigir, a gente precisa saber como que o fundo vai tratar dessa situação, porque a questão federativa ainda tem uma base de impacto. Nem os estados sabem exatamente qual que é o impacto que existe para eles, e conversando, né, até no congresso do professor Tássio Trancoso, com 2 subsecretários de Estado que estão acompanhando isso para estados diferentes e de regiões diferentes da federação, não tem a ideia do impacto que isso é real para cada um dos entes, né? Então, é algo que preocupa da forma que está. Eu acho que a parte processual é a parte mais atropelada de todas, exatamente porque a gente não sabe com clareza onde vai estar a competência de cada um respeitada. Respeitada já nem me preocupa,
mas de como que vai ser essa uniformização da base, né, sobretudo que num aspecto de processo judicial, a PEC que foi apresentada nem foi apresentada ao Legislativo, né? A PGFN apresentou ao Judiciário, ao presidente do STF, de forma sigilosa, algo que preocupa sobremaneira, né? E que, para mim, é uma tônica que expressa muito a questão da reforma tributária. Mas só para pontuar essa minha preocupação de base federativa, que ainda é muito grande, apesar de, para mim, já ser uma questão superada, né? Eu acho que a gente está mais na materialidade. Os entes ainda, falo isso pela própria estrutura do município de Belo Horizonte, não vejo uma discussão nossa de como vai ficar o problema da fiscalização, o problema da execução, de como que isso vai ser gerido no âmbito do município. Acabamos de passar por uma eleição municipal. Talvez os próximos gestores, do ponto de vista prático, tenham a preocupação de como que isso vai ser norteado devidamente, né? Mas apenas uma consideração, que eu acho que eu desabafo muito dessa minha preocupação federativa. Eu acho que a questão da fiscalização e mesmo da interpretação que colocou tão bem, no final, e é como está a própria reforma, o que vai prevalecer é a visão da União, de PIS/COFINS, de CBS, no próprio âmbito de uniformização entre aquilo que vai ser, nem é do CARF, porque a interpretação não vai para o CARF, né, e vai para o Ministério com a integração do comitê gestor, que é algo que absolutamente não representa estados e municípios, né? Mas, Larissa e professora Suzé, mais um desabafo ainda nessa preocupação de como estamos na base da reforma e, sobretudo, para te agradecer muito a participação aqui na nossa LAFT, nesse ciclo de debate sobre a reforma tributária que a turma organizou tão bem, aí a Larissa e na gestão da Thaís, e que o professor Walter temos tentado discutir. O professor Walter está da aula nossa, né? Nossa aula de pós é na segunda à noite, integrada, então ele está tentando ajustar, né, um acompanhamento, é um professor de fora convidado, e eu tive a felicidade aqui de aprender um pouco com a sua exposição. Te agradeço muito, viu, professora Suzy? Imagina, Flávio, eu que agradeço e eu mando, então, a apresentação depois para vocês disponibilizarem, eu mando para o WhatsApp da Thaisa. Tá Perfeito, ótimo, obrigado, professor. obrigado, Larissa. Obrigada, professor. Faço dos agradecimentos do professor, os nossos também, em nome da LAFT, em nome dos alunos e de todo mundo que está aqui presente acompanhando. E antes de encerrar, eu queria só dar alguns recados para todos que estão aqui presentes, que como eu falei no início, este foi mais um episódio, digamos assim, né, do nosso ciclo de debate sobre a reforma tributária. Então, eu sugiro que todos continuem acompanhando a LAFT pelo Instagram e também pelo YouTube, as gravações estão ficando registradas lá, inclusive essa. E o nosso próximo encontro do ciclo de debates vai ser um encontro especialíssimo em comemoração aos 3 anos da LAFT, com a professora Misabel na própria faculdade, vai ser presencial. Então, contamos, né, com o comparecimento de todos, estão todos convidados. E o link para poder fazer a inscrição está no próprio Instagram da LAFT, na bio. Todo mundo que tiver interesse consegue entrar lá e realizar a inscrição. Vai ser no dia 2 de dezembro, segunda-feira, também, como eu já mencionei, presencialmente na Faculdade de Direito, no Auditório Mas. E é isso, muito obrigada mais uma vez, professora, pela disponibilidade, pela excelente apresentação, extremamente completa, né? Agradeço muito, muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada. Bons trabalhos para vocês. Obrigada, professor. Obrigado, Souza. Obrigado, Larissa. Tchau, Flávio. Boa noite a todos. Tchau, Tchau. Larissa. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Ô, Larissa. Oi? Vai passar alguma lista? Não. A gente faz a verificação por aqui mesmo, pode ficar tranquilo. Beleza, então. Beleza, Tá bem? muito obrigado. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.